Ao falar dos 6 meses de guerra na Ucrânia, é impossível não citar os milhões que sofrem com esse conflito. Gente que perdeu amigos, parentes, famílias inteiras. Gente que teve que fugir de casa. A invasão russa provocou a pior crise de refugiados da história. E o nosso repórter Matias Brotero estava lá na Ucrânia quando as primeiras explosões foram ouvidas em Kiev na madrugada do dia 24 de fevereiro. Na reportagem especial, ele relembra os episódios mais marcantes do conflito e mostra como a vida mudou e dificilmente vai voltar a ser o que era. Tempo, cada vez mais raro e relativo. Às vezes, entre um movimento do ponteiro e outro, há espaço suficiente para mudar o mundo. Que o digam os ucranianos, que viram de perto o presidente russo Vladimir Putin quebrar a promessa de não invadir o país vizinho. Na madrugada de 24 de fevereiro, o silêncio gelado das primeiras horas do dia foi interrompido pelo som da guerra. Muriel, você está me ouvindo? Eu acabei de ouvir outra explosão aqui. Na capital, Kiev, correria. Gente tentando entender o que fazer e buscando um local seguro para se abrigar. Havia um temor de que as tropas russas poderiam tomar o centro da capital ucraniana. Mas não foi bem assim. Os tanques realmente chegaram, mas essa imagem é recente. Esse maquinário russo destruído está nas mãos dos ucranianos e exposto em um ato que comemora a independência do país da União Soviética. A data exata é 24 de agosto, mesmo dia em que a guerra completa 6 meses. Mas a exposição foi antecipada, pois há um temor de que a Rússia possa intensificar os ataques. It's not fear. It's not like it's like you have to be careful. Just do not ignore those sirens. A Maria trabalhou comigo quando estávamos cobrindo a guerra de Lviv, no oeste da Ucrânia. De 6 meses para cá, já fez de tudo. Ajudou jornalistas, foi voluntária e até transportou animais de estimação na fronteira com a Polônia. O Andriy, marido da Maria, explica que Lviv, perto da fronteira com a Polônia, vive um senso de normalidade. Mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade de estar sempre alerta. The problem is that bombings and missile attacks, they became normal for us. So nothing which is not normal, I don't think. Apesar das sirenes, não houve mais ataques em Lviv. Mas essa não é a realidade de todo o país. Quando o conflito completou 1 mês, mais de 20 cidades haviam sido bombardeadas. As tropas russas avançavam por 3 frentes, pelo norte, pelo sul e pelo leste. Naquele momento, cerca de 3.600.000 pessoas haviam fugido da Ucrânia. Pensando numa linha do tempo, vamos lembrar como estava a Ucrânia 3 meses após a invasão. As regiões de Luhansk e Donetsk, onde a Rússia já tinha uma enorme influência, estavam praticamente dominadas. A destruição da maior metalúrgica do país e a perda do controle do porto por onde a Ucrânia escoava seus produtos de exportação foi um duro golpe ao governo de Volodymyr Zelensky. 3 meses atrás, a guerra já havia matado quase 4.000 civis. Hoje, com 6 meses de conflito, as atenções se voltam à cidade de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, onde a contraofensiva do exército tem forçado o recuo das tropas russas. O Egor, que entrevistei 3 dias após a invasão, tem parentes em Kharkiv. Ele tinha conseguido chegar a Varsóvia com a família, mas estava desolado por ter de deixar o pai e amigos em Bucha, perto de Kiev, onde moravam. So dangerous in Ukraine now. Really wanna to have peace there because I love my country. It's my place where I'm born and where I'm gonna return in, I don't know, in 2-3 years. Egor está agora no Canadá e continua fazendo parte de uma das tristes estatísticas da guerra, os refugiados. O jovem é um dos 4.100.000 ucranianos que não conseguiram voltar para casa depois de terem fugido da guerra. Em meio ano, o número exato de mortes é incerto. Os feridos são todos. Para alguns daqueles que resistiram, os machucados já começam a se tornar cicatrizes. Enquanto os dias se tornam meses e a guerra segue no fronte, não há outra opção senão tentar seguir ou buscar uma nova vida.
mas as marcas estão lá, muitas das quais nem o tempo irá curar. Reportagem de Matias Brotero. Além de cidades inteiras destruídas, refugiados e mortos, esses 6 meses de guerra provocaram impactos na diplomacia, forçando países a rever laços diplomáticos. A gente tem aqui no estúdio agora Lorival Santana, o editor de internacional, nosso analista internacional da CNN Brasil, para nos dizer, Lorival, boa noite antes de mais nada, é claro. Boa noite. O que a gente pode esperar daqui para frente? Até que ponto esse pacote de ajuda bilionária dos Estados Unidos pode fazer diferença quando a gente olha para um futuro de paz ou de mais tranquilidade lá na Ucrânia? Não, mais tranquilidade e paz não teremos no futuro. Não há nenhum sinal de que isso vá acontecer. Esse pacote ele é muito importante para a Ucrânia manter o esforço de guerra atual. A Ucrânia conseguiu tomar a ofensiva, tomar a iniciativa pela primeira vez nesse conflito. Ela deslocou o conflito para o sul, onde a Rússia pretendia fazer a anexação da província de Kherson e fez com que os russos se deslocassem do leste. E agora a batalha está lá. A Ucrânia está utilizando muito bem o armamento que está recebendo e essa encomenda de 3 bilhões de dólares, pela primeira vez, esse armamento não vai ser retirado do arsenal dos Estados Unidos. É um armamento que vai ser fabricado pela indústria armamentista americana. Vários tipos de armamentos, como a Heloísa enumerou. Isso vai começar a chegar dentro de 1 a 2 anos, é o espectro da chegada desse armamento. E o próprio Pentágono, a Casa Branca, aliás, disse, o presidente Joe Biden, que é para os planos de defesa de longo prazo da Ucrânia. Isso, somado à presença hoje do primeiro-ministro britânico Boris Johnson, demonstra um compromisso dos Estados Unidos e do Reino Unido, que são 2 líderes da OTAN, um compromisso, Márcio, de manter esse esforço, essa ajuda ao esforço de guerra no longo prazo. Isso é a questão decisiva para a Ucrânia, porque eles têm moral, têm desejo de defender a independência deles, que, aliás, está sendo comemorada hoje, mas precisam de armamento para enfrentar o poderio russo. Havia uma certa fadiga na Europa, mas com essas decisões de hoje, essa decisão dos Estados Unidos, esse gesto do Boris Johnson, se renova essa coesão da OTAN para ajudar a Ucrânia a fazer frente às ameaças russas. A Ucrânia não tem condições de derrotar a Rússia, mas está contendo a Rússia e pode retomar parte dos territórios, pode elevar o custo da guerra a tal ponto de o Vladimir Putin rever as suas intenções estratégicas. Afinal, o que ele está fazendo é algo que vai contra a independência, a liberdade de um país. Ele pode recuar se quiser, embora o custo político para ele vai ser muito alto. É colocar na balança o custo financeiro do custo político. O que ele vai escolher? Obrigado, Lorival Santana.